de novo. Sim, estamos aqui para mais um Checkpoint 101, agora sim, valendo! E hoje eu tenho a felicidade de ter o Pedro Colmeneiro como meu entrevistado para a gente poder conversar sobre o jogo que vai estar no Big e tudo mais que a gente tem para conversar sobre a história dele até aqui. Então, sem mais delongas, vamos direto para o Pedro. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Chips? Obrigado pela oportunidade aí, ser entrevistado por você. Estou muito animado para falar de tudo que a gente tem feito e espero que falar um pouquinho sobre a minha trajetória também seja interessante, né? Tomara que ajude alguém, de repente, está tentando entrar aí nesse universo de Com games. certeza, sempre é muito interessante, porque afinal de contas, ninguém tem noção do processo que é para chegar num game como o que vocês vão lançar no Big, né? Ah, Uhum, é um mas me conta, trabalho duro. prefere que eu te chame de Pedro? Prefere que eu te chame de Colmeneiro? Prefere que eu te chame de outra alguma coisa? Pedro, tranquilo. Pedro, tranquilo. Pedro tá tranquilo. Então tá bom. Pedro, me conta da onde tu é, em primeiro lugar, né? De que cidade tu tá falando Uhum. e se essas duas coisas combinam. Da onde tu fala e de onde tu é. Bom, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, né? Tô falando de Santos, litoral de São Paulo também. Inclusive, a Lunic Games também é de Santos, litoral de São Paulo. Nasci aqui, fui criado aqui e, ao que tudo indica, vou conseguir aí continuar aqui nessa cidade que eu amo tanto. Ah, que bom. E tu vivesse a vida inteira aí em Santo, imagino eu. Então, Tive um período aí que eu mudei para São Paulo, depois talvez até seja interessante falar disso, mas assim, o começo da minha carreira foi em São Paulo, porque eu cheguei a fazer faculdade lá, morei uns 7, 8 anos em São Paulo, mas depois voltei para Santos, porque o coração aperta quando a gente está longe de casa, né? claro, eu sei Aí eu como é que voltei é. para cá. Mas, então, tu começaste a estudar, tu começaste em Santos. Me Isso, conta um exatamente. pouco da Fiz. tua infância, do que tu gostava de brincar Uhum. e quando que tu começou a jogar videogame pela primeira vez. Ah, isso é, bom, eu nasci em Santos, né, então fui criado em Santos, estudei no coleginho, desde o coleginho até o final do colegial, né, ensino médio, Sim. em Santos, e eu tenho dois primos que eles são mais velhos do que eu, assim, é 7 anos mais velho do que eu, o outro é 9 anos mais velho, então, desde que eu consigo me lembrar, eu lembro de visitar, eles são de São Paulo, de visitar eles, ou eles visitarem aqui minha família de Santos, eles traziam um Super Nintendo para eu jogar, então, assim, eu não consigo pensar no momento da minha vida onde eu não conhecia videogame, né? Desde cedo eles me introduziram para o videogame. E o primeiro jogo, assim, que eu joguei era... Nunca vou esquecer, que foi Street Fighter 2, o World Warrior. Sim, em E, nossa, a hora que eu 1992. vi o Blanca, falei, nossa, meu Deus, esse é o melhor jogo do mundo. Porque para uma criança ficar apertando o botão, um negócio que é elétrico, eu falei, Claro. nossa, agora arrebentar todo mundo. Então, Chun-Li e Blanca eram os melhores. E o sim, Honda? e Honda Chun-Li Blanca, só desce o botão. Sim, muito bom. E isso, E, isso era em 92 mesmo? Ou foi depois? Não, eu nasci em 92, na Ah, verdade, né? entendi. Então, assim, 94, 95, eu lembro de darem controle da minha mão, ficar apertando o botãozinho, ai, que da hora, estou matando todo mundo. Entendi. E então foi introduzido assim pelo Super Nintendo pelos meus primos e depois foi pro 64, enfim, eles me formaram para ser um garoto Nintendo, assim, de certa forma. Não, eu entendo bem. Eu também tive o Super Nintendo. E Uhum, pra mim foi muito importante também esse processo de, de ter o Super Nintendo, jogar. Mas uhum. não, eu felizmente tive a felicidade de ter começado no Atari, né? Na década Ah, um legal. pouquinho mais cedo. Mas, Uhum. mas além do Street Fighter, o que mais que tu gostava de jogar no Super Nintendo? Cara, ó, meu jogo favorito de todos os tempos ainda é Mega Man X, né? Então, esse marcou muito, assim, em design de personagem, o fato que ele atirava. Nossa, achava, não tinha jogo mais lindo no planeta pra mim do que Mega Man X. E Sim. até hoje eu sou apaixonado pela série, inclusive, né? Mas se eu fosse falar três jogos, não, quatro, vai, que eu não parava de jogar, era o Super Mario World, porque, né, não tem como não É, jogar no Super Nintendo. Aí tem Street vem Fighter junto, né? 2, exatamente. Mario Kart de Super Nintendo, e eu lembro de ter ficado muito chateado quando eu fui pro 64, eu fui jogar Mario Kart 64, e eu não gostava do Mario Kart 64, eu achava uma várzea ficar juntando a fila de banana. Eu falei, não, pô, aqui é precisão, aqui a curva é 90 graus, não tem curva, vambora. Eu Desse jeito achava, não dá. assim, mais técnico de jogar no Super Nintendo. Usava drift E, ou não usava drift? Que isso é que diferencia o,
O Ah, jogador. não, olha, no Super Nintendo era pegar Toad, Culpa Trupa, porque tem handling alto e só as curvinhas fechadas. Até porque, né, naquela idade eu não tinha muita destreza Sim, também. sim. Então, se não fosse esses, não tinha nem como eu ganhar. E o Street Fighter e o Mega Man, assim, esses. Aí depois, né, lógico, vai crescendo, você vai sendo introduzido para outras coisas. Tinha um jogo do Batman que eu adorava também. Sim. Mas esses jogos, assim, marcaram muito a minha infância. E depois eu tive a felicidade de ter um 64 também. Nossa, 64 era Pokémon Stadium, Pokémon Snap e Star Fox. Nossa, o que eu sei falar os diálogos de cabeça do Star Fox, de Caramba. tanto que eu fiquei criancinha lá. Nossa, Star Um, Fox eu lembro de pegar na Blockbuster, alugar Star Fox, ficar jogando em bons casa. tempos de blockbuster. Exatamente. Eu tinha mesmo uns 2, 3 jogos, o resto era tudo aluguel, aluguel, aluguel. É, eu também. E, Eu, e os videogames teve um papel interessante na minha infância, porque, assim, felizmente eu fui um cara que estudou num colégio e basicamente o pessoal que eu entrei no maternal foi o pessoal que eu me formei, né? Então, nós somos amigos de longa data. Então, eu jogava muito futebol na praia, eu jogava muito futebol na quadra do colégio, eu fazia muita brincadeira, assim, física também. Desde os meus 8 anos eu lutei karatê também, eu sou faixa preta de karatê. Então, eu era muito eu fazia muito esporte, muita atividade física. E o videogame era meu momento de introspecção, era um momento que era meu, eu fazendo um negócio que eu gostava comigo mesmo. E aí, de vez em quando um amigo vai dormir na sua casa, né, jogar um Vigilante 8 no 64, esse, era esse bacana. era o momento divertido de jogar Vigilante 8. Exatamente. Pegar alguma coisa onde todo mundo pode se quebrar. Mas a minha tristeza é que eu sempre gostei muito de jogo de luta. E como meus primos, que eram mais velhos, tinham me treinado desde que eu nasci para jogar Street Fighter, assim, não batia muito nível. Então ninguém queria jogar jogo de luta comigo. Então, assim, eu sempre sofri de perder aí uma companhia em jogos de luta. Mas outros jogos competitivos, Mario Kart o pessoal joga, Vigilante 8, né? Aí depois entra o Super Smash, aí fica no Smash mesmo, até hoje. Super Smash até hoje. Caramba. Até hoje dá pra jogar um Smash no Switch. É muito bom, não tem como, É um cara. jogão Todo mesmo. mundo joga. Mas me conta, tu fizeste todo o colégio, então, Uhum. e foi direto pra faculdade? Como é que isso Quando eu funcionou? me formei. Aliás, não. Quando eu tava no terceiro Uhum. colegial, já fica aquela questão, né? 17 anos, o que você vai fazer da sua vida? Sim, Que até hoje eu acho um absurdo, porque se chegar pra qualquer criança de 17 anos e falar, decide seu futuro. É um chute, assim. claro, Você pode ser um bom em chute, você pode ser ruim em chute. Eu não fui muito feliz com o meu com chute. certeza. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então, eu fui pelas matérias. Assim, que matéria ter conversado comigo e falar assim, ó, Pedro, se você quer fazer biomedicina, vai trabalhar em laboratório, essas coisas, tal, por que você não faz medicina em vez disso? Porque se tudo der errado, você dá um plantão, tem dinheiro, é mais estável, e no final você também consegue trabalhar em laboratório, né? Você segue por essa linha de pesquisa, e fez todo sentido para mim, falar, beleza, vamos tentar medicina. Aí, logo saindo do terceiro colegial, eu prestei para medicina, Uhum. só que eu queria alguma faculdade dentro do estado. Aí eu lembro de ter passado em Tocantins, eu assim, pelo amor de Deus, não vou pra Tocantins, Tocantins é é um muito pouco mais longe. difícil, né? De Santos. Pô, imagina aí voltar. Aí, e aí, então, daí eu fiz um ano de cursinho, e aí depois eu passei algumas faculdades e decidi fazer em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Depois de uns 2 meses eu percebi que eu parece que era a única pessoa insatisfeita, porque os professores eram ótimos, os alunos todos se gostavam, a gente era muito unido, a cidade é maravilhosa, e eu tava, tipo, super infeliz. E eu não entendia o porquê que eu tava tão infeliz se tudo tava certo, não tinha nada me Sim. incomodando. Desculpa, Aí começou a cair a ficha, cortou tudo era errado. um pouquinho na parte que tu disseste que Hum. tava falando sobre a faculdade e daí cortou. Ah, tá. Tá, tá. Então, eu fui estudar na Universidade de São Sim, Francisco, em Bragança sim. Paulista, e lá os professores eles eram ótimos, é uma faculdade muito humana também. Eu tive a felicidade de ser acolhido por uma turma que era muito unida, e até o pessoal brinca, né, que fala, quando você estuda faculdade no interior, geralmente você consegue ter um... Porque vem muita gente de fora, né, também, então você acaba tendo um pouquinho mais de empatia, Claro. assim, na união. E tava tudo maravilhoso, a cidade é ótima para se morar, tal, tudo bom, e eu era a única pessoa que estava infeliz na minha turma. Eu olhava para os lados e assim, eu não tinha aquele tesão que o pessoal tinha pelo que estava Sim. fazendo.
Aí caiu a ficha, puta, eu tô fazendo a coisa errada então, né? Claramente eu não tô no caminho que é pra ser. E na época, quem hoje é meu sócio na Lunic Aham. Games também estava estudando engenharia na FEI. Eu liguei para ele e falei assim, Eduardo, cara, não é isso que eu quero. Eu não faço ideia do que eu vou fazer da minha vida, mas eu sei que não é isso que eu quero. E ele também estava Sim. insatisfeito. Então a gente começou a só conversar pelo telefone, assim, trocar ideia, ver o que a gente estava sentindo. E a gente decidiu que a gente queria trabalhar com jogos. Falei, cara, a gente tem essa paixão por jogos como uma peça digital, assim, e vamos pelo menos tentar trabalhar uma coisa que a gente ama, Sim. né? E na época tinha uma colega nossa em comum que tinha ido para Los Angeles trabalhar com a indústria de cinema, só que ela manjava um pouco dessa parte também de jogos, assim, a nível formação. Aham. E a gente perguntou para ela, cara, a gente quer fazer games, o que a gente deve fazer? E eu lembro dela sugerir, eu falei, olha, se vocês não têm uma ideia boa do que vocês querem fazer, mas vocês pensam na parte de desenvolvimento, fazer o próprio jogo, eu sugiro vocês estudarem design. Daí a gente falou, beleza, vamos estudar design então. Aí o Eduardo, meu sócio, foi estudar design na PUC de Curitiba, Sim. design digital na PUC de Curitiba, e eu fui estudar design digital na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Sim. E foi aí que eu fui para São Paulo, no começo de 2012, Aham. começo de 2012. Aí eu fiquei lá até 2017, fiz faculdade lá, fiz os 4 anos de design digital. Logo no ano que eu fui lá, felizmente eu consegui uma vaga de estágio na Level Up Games, online da América Latina. Sim. Conheço. E lá que eu tive um pouco mais uma introdução para a parte da indústria mesmo, saber como funciona, ir para evento internacional, entender realmente como funciona o ecossistema de business de jogos, Quais eventos que tu. para depois Desculpa. fazer o... Desculpa. Quais eventos que tu participaste? O que, que te achou interessante dos eventos? Olha, a GDC com certeza acho que foi a maior quebra de paradigmas que eu tive, né? Porque a gente tem uma pegada meio, jogo é uma indústria meio indie no sangue, assim, né? De tipo, você Sim. fazer uma peça que é artística e tal, e super tem isso. Mas é legal você também ir para um evento onde mostra o tamanho realmente internacional das coisas, né? Como as pessoas levam a sério a indústria. Você tem reunião, eu até brinquei falando assim, você tem reunião com gente de gravata, meio que te dá um choque. Fala assim, nossa, realmente, tipo, tem muita gente levando muito a sério, porque é uma indústria muito séria, né? É um business de verdade. As pessoas É, usam exatamente. gravata e terno. Exatamente, chegou com maleta na reunião. Falei, nossa. Caramba. Então a GDC, assim, foi a primeira que quebrou meio assim os paradigmas. Eu falei, nossa, é para levar a sério mesmo. E a Gamescom também me surpreendeu muito, porque eu nunca vi um evento tão gigantesco na minha vida. Um evento no qual você marca 2 reuniões que com 5 minutos entre elas, assim, acabou uma, você tem 5 minutos para outra, você não chega. Porque até você chegar na outra ala, correndo, você não chega, de tão grande que é o evento. Impossível. Eu falei, nossa, o barato é muito maior do que eu imaginava. E hoje, assim, eu nunca vou esquecer, né, dessas experiências que eu tive de poder... Fui para Gamescom, fui para GDC, fui para Game Connection de Paris também, fui para MIGS no Canadá. Então tive Que, oportunidades legais, que assim, de ano que conhecer tu a indústria. foste pra Game Connection de Paris? Game Connection de Paris eu fui em 2016, 16. outubro de Uhum. 2016. É, E a foi no mesmo ano. IGDC, tu foi mais de uma vez? A GDC foi em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Caramba. Acho que foi 6 vezes. É um... A Gamescom eu fui uma vez, na Amigos eu fui uma vez também. Que ano? E a Big, né? Essa Big São Paulo a gente sempre faz. Claro, esse é o mais importante, né? A gente tem o Pô, tá do Big, lado. aqui no Brasil a gente também tem a SB Games, que Aham, sim. não sei se tu já foste, Não é bem foi, mas legal. Pra mim foi onde começou, assim, eu comecei a ir em evento na SB Games porque era o que tinha, e depois passou a ter o Big, e depois a Brasil Game Show, Uhum, né? Mas uhum. eu acho que é super importante, né, estar presente desses eventos aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. E, enfim, a gente deu uma corrida com relação aos eventos, passou 2012, 2017, mas é isso, estava falando que estava no Level Up, e Uhum. quantos tempos tu trabalhou lá, no que tu trabalhou, o que foi legal? Eu trabalhei pouco menos de 5 anos lá. Pô, Eu entrei 5 como anos é um estagiário de tempão. uma área chamada projetos. E a área de projetos eu entrei... Uma forma fácil de explicar o que eu fazia, eu era um tester, né?
como a Level Up ela tinha muito um modelo de negócios de buscar jogos internacionais e tentar trazer para o Brasil, localizar servidor brasileiro, comunidade, eles tinham que avaliar primeiro se o jogo era bom, se o jogo tinha qualidade, e depois fazer uma análise de mercado, né? E eu entrei como um cara que ajudava a fazer análise do jogo. Eu jogava, fazia um relatório para os meus superiores, tipo, das características do jogo, e isso ajudava no processo de decisão, né? E só que com tempo, foi um período que a Level estava crescendo muito em relação à captação de oportunidades internacionais. Então, a própria área que eu trabalhava de projetos cresceu, mudou de nome, virou área de conteúdo. Sim. E aí, meu trabalho começou a sair só de fazer análise de teste para eu ajudar também a fazer os testes com usuários. Então, a gente convidava jogador, pagava eles para eles jogarem o jogo, e a gente ficava observando assim, o que estava rolando com eles, ver se o cara está prestando atenção, se está jogando com fone, sem fone, e depois fazer entrevista, focus group, realmente fazer um feedback de usuário para entender como que certas comunidades, certos grupos de jogadores estavam interagindo com o jogo. Sim. E isso foi animal, porque não só deu para aprender como validar certos produtos baseado no público-alvo, mas foi uma época que eu experimentei muitas coisas diferentes. A gente desenvolveu junto muitas metodologias de teste dentro da Level Up, porque eu peguei exatamente no momento que essa área estava ganhando maturidade e uma individualidade, não, uma independência nos processos, e fazer parte disso foi muito legal. E depois de crescendo assim nessa parte de teste, na parte de feedback de usuário, em 2000, acho que no final de 2015 veio uma oportunidade de eu começar a trabalhar com BizDev, né, que é Business Development, que é fazer exatamente essa parte de ir para eventos aí com a função de fazer networking, conhecer outros parceiros, buscar ativamente oportunidades comerciais para a empresa. Então aí eu pulei da parte de fazer teste, análise e feedback de usuário para fazer BizDev, para ajudar no BizDev da Levoc para buscar oportunidades comerciais. Foi praticamente um grande salto, imagino eu. Foi um salto, e foi interessante porque eu gostava muito da parte de análise, né? Porque é muito legal você ficar cutucando um jogo, até ver uma mecânica super diferente, legal. Às vezes num jogo não tem tanto potencial, mas a mecânica é legal. Sim. E trabalhar com negociação não tem nada a ver praticamente, né? Você lidar com pessoas, você lidar com um mindset totalmente assim, viável ou não viável, pode ser excelente e não viável, né? Quer dizer, dói até o coração quando isso acontece. Mas foi muito legal. E a hora que me ofereceram essa oportunidade, eu já sabia que a longo prazo eu queria ter meu próprio estúdio, eu queria fazer meus próprios jogos. Sim. E eu sabia que é uma oportunidade que no Brasil é difícil, porque não são tantas empresas que têm um porte de ficar fazendo missão internacional, né? Falei, putz, eu vou agarrar isso com tudo que eu tenho. Eu posso não gostar de negociação, posso não gostar de viajar a trabalho, mas a gente vai aprender, porque se não aprender agora, não aprende também. Não gosta de viajar para trabalho? Esse processo de ir para os eventos, não prefere estar no estúdio trabalhando e programando? Olha, no começo é que são coisas diferentes. Hoje é diferente, porque eu acho que se eu for, eu vou falar dos jogos, vou encontrar outros devs, e é sempre legal, né? Porque você tá bem assim na sua tribo. Não. Só que. Não me entenda mal, não tô te repreendendo, é só uma pergunta. Mas é que acho que depois de um tempo. No começo é sempre muito legal. Nossa, eu vou viajar a trabalho. Mas é que era estupidamente cansativo, assim, depois de um tempo, assim, depois que você faz um ano, que a cada mês que você fica no Brasil, tipo, a cada 2 meses que você fica no Brasil, você tem depois uma viagem no mês seguinte. Sim. Assim, cansa. Não sei como é que o Júlio e o pessoal lá da Level conseguem fazer isso há tantos anos, mas eu achei assim cansativo. Precisa ser muito resiliente. Eu não sei quanto tempo eu conseguiria fazer isso. Mas é que também tem essa questão que eu acho que ir de teste para jogo, para negociação e para falar basicamente de negócios, não era necessariamente minha zona de conforto. Então era um esforço a mais que eu tinha que fazer para tentar realmente fazer o melhor trabalho que eu podia. E eu acho que se eu fosse só falar de desenvolvimento, de jogo, de mecânica e tal, ia ser um pouco menos doloroso, assim. Mas, nossa, foi fundamental. Não trocaria esses anos por nada, né? Eu sou suspeito para falar, porque é uma das funções que eu faço no mercado de games. E lá em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Unity, e eles só tinham um evangelista, que era o Coral, na época. E ele, na semana que a gente se falou, ele tinha dado 2 voltas ao mundo naquela semana. Meu Deus. Então, ele tava ficando mais ou menos 1 ou 2 semanas por ano em casa. E ele tinha filho pequeno e tudo mais, então a Unity estava buscando ter outros evangelistas para ele poder ter um pouquinho mais de vida. Não significa que ele ia ter vida de verdade, ele só ia ter um pouquinho mais de vida. Um momento de vida. É um momento de vida.
Mas é uma profissão que tu tem que gostar muito de viajar e tem que gostar É. muito de estar nesses eventos e falando e interagindo com todo mundo, né? Então, por isso que eu perguntei, Uhum. assim, como é que isso é pra ti? Porque pra mim isso é o meu ar, assim, tipo, adoro conversar com as Uhum. pessoas, não à toa, agora tô trancado em casa, comecei a Nossa, falar com o também. pessoal pela internet, vamos conversar, vamos ver um pouquinho de história, porque isso é uma das coisas que acontece nos eventos, né? Tu pode Sim. encontrar pessoas que tu nunca viu e trocar Uhum. uma ideia e conhecer muito de como é que ele foi para lá, quantos eventos ele já foi, da GDC, da Gamescom. Às vezes o cara te dá umas ideias legais da Gamescom, desses eventos. Então, eu acho isso muito legal. Tu aprende muito, né? Eu, pelo menos, sempre aprendi muito. Eu achei isso muito Uhum. significativo. Então, por isso a minha curiosidade. Então, tu tiveste um período de BizDev e daí isso ficou demais pra ti? Não, não foi nem só porque isso ficou demais, até porque eu acho que uma coisa que dificultava um pouco desse trabalho ser mais tranquilo é que eu sou introvertido. Então, assim, para mim precisa ter um objetivo muito claro para numa festa se abordar o cara no Get Over Here, tá? Sim, Então, isso o tempo todo eu tava pensando qual que é a estratégia, né? Agora, um a um, bater papo, aí, ó, lógico, porque o introvertido não é que ele não gosta de gente, ele só tá ele fica meio assim, perdido quando tá na muvuca, né? exato. E, mas aí no final da minha carreira de BizDev, meu coordenador começou a ir para os eventos comigo. E ele é o cara da festa, então era fantástico estar com ele, assim, ele abordava todo mundo, juntava, quando eu via, tava na mesa trocando ideia. Então eu já tinha aliviado bastante isso, e eu adorava trabalhar com ele, o Rodrigo Bezerra, uma pessoa Uhum. fantástica. Mas a própria Level Up, a minha percepção é que ela estava adaptando. A Level Up sempre foi muito assim, reativa, né? Sim. Ela estava tentando se adaptar às mudanças de mercado, o MMO estava mudando muito como estava sendo visto, né, no mundo, até o mercado brasileiro. E, a minha percepção da direção que eles iam levar a empresa, eu acho que ia se distanciar um pouco mais ainda de desenvolvimento, porque já era publicação, não era desenvolvimento, Sim. e estava cada vez mais na questão de distribuição, precisando ter um braço forte de marketing, e cada vez menos conteúdo curado. Pelo menos foi isso que eu achei, né? E aí juntou tudo, eu pensei, olha, eu acho que acho que aprendi o suficiente agora para montar meu próprio negócio. Em algum momento eu vou ter que fazer esse pulo para ir para desenvolvimento. Sim. E eu estava me sentindo seguro com os contatos que eu tinha adquirido ao longo do tempo, com o conhecimento que eu tinha da parte de publicação. Só que eu tinha ainda praticamente zero de conhecimento de desenvolvimento. Então eu falei, bom, eu preciso dessa experiência também, né? Eu preciso de algum ponto fazer essa mudança. Então eu falei, bom, daí no final de 2017, começo de 2018, eu fiz a minha transição de carreira, pedi para sair lá. Foi bem tranquilo, nossa, e me abraçaram muito lá, né? Muita compaixão também que eles tiveram. E aí, desde 2018, eu comecei a fazer de desenvolvimento assim pessoal, junto com o que hoje é meu sócio, né? Mas é meu melhor amigo também, que é o Eduardo. E a gente começou a fazer algumas experiências de desenvolvimento para entender assim como que a gente lida com o desenvolvimento, eu e ele, como que a gente enxerga fluxo, para a gente entender qual que é a nossa dinâmica. E aí, final de 2018, a gente começou a trabalhar no Tower Smash, que foi o primeiro título publicado pela Level Up Games, que é um jogo arcade free-to-play para Android. Em E que em ano? 2019 a gente lançou ele oficialmente. Mas quando é que vocês começaram a desenvolver ele? A gente começou a desenvolver ele em novembro de 2018, na verdade. A Unique Games não era nem oficialmente aberta, né? A gente Uhum. tinha um nome fantasia, uma marca, mas não tinha nem CNPJ. E aí, final de 2018, começo de 2019, a gente começou a desenvolver o Tower Smash juntos. Nesse ponto, felizmente, a gente conseguiu trazer mais gente pro projeto também. E aí, em 2019, a gente lançou o Tower Smash. O lançamento oficial deles, fora do beta, fora do alpha, foi em outubro de 2019. E Foi isso. ajudou a ter a Level Up junto? Como é que funcionou essa parceria? Já que tu era funcionário, depois agora ela é. Ah, não, eu saí da Level no começo de 2018. Entendi. Então, eu comecei a trabalhar no Tower Smash e eu já não estava mais na Level Sim, Up, sim, né? mas tu disseste que o Tower Smash foi publicado pela Level Up. Não, não, o Não? Tower Smash Ah, foi tá. publicado foi independente mesmo, não foi Entendi. publicado por eles, não. Como é que. É. Como é que... Agora, em retrospecto, eu vou até fazer um telefonema, falar, pô, vocês nem publicaram pra mim. Pô, a gente se conhece há tanto tempo e vocês nem Pô, pra faz um publicar o jogo. favor. Pô, sacanagem. No mercado mobile é duro, duro, duro. Como é que foi o processo desse primeiro game? Ah, qual foi a experiência? Eu tenho
Eu tenho muito orgulho do que a gente fez, porque uma coisa que a gente ouvia muito, até de canais até para ajudar desenvolvimento novos, tipo Extra Credits e outros canais de tutoria, Aham, sempre falam, começa pequeno, porque já é um negócio difícil fazer jogo, não tem porque você se dá mais trabalho querendo fazer um negócio grande de com cara. certeza. E a gente tem que ser humilde. Ah, eu tenho quase 5 anos de indústria. Tá, quantos jogos você já fez? O meu era 0. Então vamos fazer um jogo que é um Guitar Hero de 2 botões, cai bloquinho, você só aperta A ou B para quebrar o bloquinho, Legal. beleza? E vamos tentar caprichar. E aí daí que saiu o lema da Lonic Games, né, que é mínimo de complexidade, mas máximo de polimento. Então Perfeito. não importa o tamanho do que você está fazendo, você tem que caprichar, tem que ser polido o negócio. Sim. E, e a gente fez um jogo que comercialmente a gente sabia que o potencial era muito baixo, Uhum. porque era um jogo arcade free to play, e a gente sabia que a gente não tinha muita grana para colocar em marketing, para brigar por espaço, né, nas storefronts. Sim. Mas eu tenho muito orgulho porque eu acho que é um jogo simples e eu acho que ele não ficou devendo nada para quem joga. Eu acho que é exatamente a experiência que a gente queria dar, que era um jogo simples, que é rápido e que é competitivo naquele sentido arcade antigo, de quanto que você consegue quebrar, porque vai só do seu reflexo mesmo. Claro. E eu fiquei satisfeito com o resultado, ficou um jogo bonitinho. Até hoje eu sinto falta dos personagens que tem lá, mas não era sustentável a gente continuar dando suporte indefinidamente para ele, até porque nós temos uma equipe pequena. E mercado mobile, ou você dá suporte para o jogo, Sim. ou o jogo não vai dar dinheiro nenhum, então você tem que escolher onde você vai colocar seu esforço. Né? Daí a gente lançou, deu um pouco de suporte e falou, olha, foi bom, a gente aprendeu muito como a gente desenvolve, o que a gente gosta de fazer no desenvolvimento, mas vamos passar para a próxima. Né? A gente fechou o ciclo. Continuar com os personagens nunca foi uma opção, mesmo que fosse um outro jogo. Ainda é uma opção, assim, até brinco que o meu sonho é um dia fazer um jogo de luta tradicional, assim, 2D, pá, Sim. e aí tá cheio de personagem lá que de repente aparece, faz uma aparição especial, mas eles têm muitos dos personagens lá têm um design propositalmente simples para ajudar no reconhecimento de silhueta, ficar fácil de você jogar. Foi muito complexo, até atrapalha um pouco a jogabilidade. Mas vamos ver, de repente a gente faz um Tower Smash New 2023, um dia Ué, que é uma plataforma 2D, sei lá. por que não, né? Vamos ver, mas eu posso... Tu É? nunca viu a imagem do Super BR Bros? Que eu acho que é uma imagem que foi feita em 2010, que era um monte de jogo BR, assim, o pessoal como se fosse fazer um Smash. Uma imagem que ficou famosa dos Uhum. jogos indies da época. Então, quem sabe, né? É, Ó, gente, quem quiser me manda um e-mail, vamos fazer uma parceria aí, que eu sinto falta deles. No Tower Smash, os personagens eles eram liberados meio que por temas, né? Então, sim. tipo, o primeiro tema é de artes marciais, aí tem o Fighter, né, que é o personagem principal, o mestre, e o Evil Fighter, que é basicamente o Evil Ryu do jogo, né? E a gente tem temática de Tokusatsu, temática de RPG, temática de Terra de Doces, e eu também sou apaixonado por Tokusatsu, então, assim, eu quero muito fazer o Gerendia, que a gente chamava Uhum. lá, de uma bem parodiado. Vamos ver se um dia sai alguma coisa deles. Tomara que essa banda não processe a gente. E que depois eu pergunto pro pessoal do Chroma Squad como é que foi, porque eles têm Eles experiência tomaram o nisso. processo mesmo, né? Então, Estancaram essa barra e foi pra bem gente. caro. Então, acho que vale a conversa com o Saulo para ver como resolver esse tipo de situação. Eu sou totalmente ignorante com relação a qualquer coisa. Eu só tô aqui para te ouvir. Tokusatsu é o que exatamente? Ah, Tokusatsu é um subgênero de TV barra Aham, filme, né? Que basicamente inclui monstros gigantes e super-heróis que mudam de forma, e dentro de Tokusatsu tem ainda um subgênero chamado Super Sentai, entendi. que é basicamente Power Rangers pra gente do ocidente, né? Pro americano E médio é Power Rangers. Tudo é Power Rangers. para o americano média é Power Ranger e Godzilla, é Tokusatsu. Tá, Godzilla também é Tokusatsu. O Godzilla é um Quer dizer que o Tokusatsu. Jaspion também é Tokusatsu. Jasper é um Entendi. Tokusatsu. Então é herói, robô gigante, tudo junto, É, Tokusatsu. isso aí tá tudo Tokusatsu. Se me perguntar, tipo, o que define um Tokusatsu, aí já saiu da minha Não, não. expertise Só... também. O que eu gosto é de gente gigante batendo em gente gigante com prédio de cartolina. Aí, ó, Perfeito. lindo. Te faria feliz um jogo que é brasileiro, que é aquele Mecha. Ah, que porcaria. Tem um jogo, tem um review até no meu Instagram lá falando deles, que é jogo de robô gigante batendo em robô gigante. É, É só isso que o Brasil precisa, exatamente. pô. Já tem um jogo BR que foi feito assim. Então, e é É. muito bom, recomendo. Ah, seguindo, vocês fizeram esse primeiro game para Android. Uhum, Imagino que não uhum. tenha tido exatamente o melhor resultado que vocês esperavam.
E o que veio na Uhum. sequência? Vocês vieram um Uhum. serviço? Vocês tentaram fazer um segundo jogo? Logo na sequência, a gente foi adaptar a nossa estratégia, né? O Tower Smash, realmente, comercialmente, ele foi Uhum. inexpressivo. Mas a gente ficou satisfeito com... Porque a proposta dele era a gente acertar a nossa mão e a gente acha que ele serviu bem a Claro. proposta. Daí a gente tinha que fazer uma escolha. Olha, a gente vai botar grana no Tower Smash em ads para chamar o usuário, para fazer toda a parte de mobile, de user acquisition, né? IRO. Desculpa. Como eu ia começar a falar coisinhas de terminologia. Mas Não, enfim, tudo fazer o bem. jogo dar dinheiro na matemática, né? Uhum. Ou a gente faz outra coisa. Se for fazer outra coisa, não é interessante a gente fazer para celular, porque entra depois o mesmo problema. A gente vai investir para manter esse jogo vivo ou a gente vai fazer outra coisa, Sim. né? E aí a linha lógica foi, vamos fazer um jogo de caixinha, Uhum. né? O jogo que você faz, você vende, o cara compra o jogo dele. Tal do jogo premium. Beleza. Jogo premium, exatamente. E aí a gente começou a falar, putz, o que a gente vai fazer? E aí, ignorantes que somos, repetindo os erros dos nossos antepassados, a gente falou, vamos fazer uma plataforma 2D. Que é tipo, você se dá um problema muito grande de mercado, porque plataforma 2D é um gênero muito saturado. Então, Sim. assim, você tem que fazer. Não basta só você fazer um bom trabalho de execução do jogo. Você precisa ter um bom trabalho depois de marketing, conseguir um bom parceiro. Posicionar o jogo vai ser um desafio por si só. Mas fazer o quê, né? A gente. Vamos lá fazer uma Vamos plataforma fazer uma 2D. plataforma 2D. Tá certo. E aí a gente tinha um elevator pitch que era vamos fazer. A ideia é fazer um jogo de plataforma 2D que é o Mario batendo embaixadinha. Então imagina você tá jogando Super Uhum. Mario, só que você não pode deixar uma bola cair. Entendi. Então essa é a ideia Uhum. mecânica. Então você já tem os desafios de plataforma e você ainda tem uma complexidade mecânica de deixar a bola cair. Mas a bola A gente foi segue, desenvolver. tu que dá a direção pra bola. Não, você que Ah, dá. Você que dá a direção. Ó. Depois eu fui descobrir que tem um jogo de Mega Drive que tinha uma mecânica assim. A gente depois faz toda a pesquisa, né? Sobre como adaptar essa mecânica, como que ela se encaixa no mercado. E aí a gente foi desenvolvendo essa mecânica, até que o jogo foi ficando mais fácil, porque a gente viu que já tinha muito jogo de plataforma 2D, que a pegada era ser preciso, era ser um jogo rápido, era pegar os Meat Boys modernos, né? E tem sim, jogos excelentes, por exemplo, Celeste, né? Baita plataforma 2D e que a diversão tá na precisão e no desafio. sim. Então a gente viu que tinha uma certa saturação nesse gênero, não faz sentido você pegar um gênero saturado e ir atrás do nicho saturado. Então a gente foi pro que a gente achava que estava faltando no plataforma 2D, que é um Yoshi Island, um Yoshi Story, jogos de plataforma 2D que são mais fáceis, mas que o proveito está num puzzle, tá em como você lida com o inimigo especificamente. E aí a gente começou a desenvolver um jogo chamado Lumion and the Dark Nebula, que é a história sobre um lagartinho que ele é apaixonado pelo universo e ele percebe um dia que o universo está começando a perder o brilho dele. Então ele Caramba. vai de planeta para planeta para investigar o porquê que está acontecendo isso. A gente teve um cortezinho agora, tu diz assim. E através da bola dele que ele Tu disseste interage. que ele vai de planeta em planeta tentando descobrir o que tá acontecendo. E daí Uhum. ele. A gente teve um Ah, pequeno certo. corte. E aí além de você controlar o lagarto, ele tem um core, que é uma bola que essa bola tem um brilho dela, pular, enfim, abrir portas. E essa então foi o projeto que a gente deu seguimento. Em 3 meses a gente fez um protótipo e a gente levou para o Big de 2019. A gente teve até um stand lá. A gente fez chapeuzinho de feltro para dar para a criançada que jogava o jogo. Assim, a gente fez o nosso para tentar vender o peixe. E, e a recepção do público foi maravilhosa, principalmente com criança. Legal. Crianças gostaram muito do jogo. A gente tinha um personagem que até hoje eu acho que ele é muito carismático. Mas da parte de negócios, porque a gente dividiu a equipe, né? Ficou um pessoal no stand falando com o público e eu fui fazer a parte de Sim. business, né? E me falaram que eu já deveria saber, né? Que, ó, plataforma 2D é complicado, né? Você precisa me provar que o negócio vai ter retorno, né? Tipo, putz, é verdade, é verdade, é verdade. Então, do ponto de vista de negócio, o negócio estava molhando, mas o público estava gostando do Uhum. jogo, né? Só que foi exatamente nessa BI de 2019 que a gente conheceu um cara chamado Danilo Domingues, um protótipo de um jogo que era um tabuleiro de 7x7 com um cowboy, e ele tinha que matar todas as gosmas do tabuleiro para passar para o próximo tabuleiro. Interessante. E ele falou, olha, eu tenho esse protótipo mecânico, eu estou procurando uma equipe criativa para fazer arte, animação, áudio, fazer uma coprodução. E a hora que ele me mostrou aquilo, caiu uma ficha de, nossa,
isso dá pra gente fazer um negócio fantástico em cima. Aí voltei pro hotel, falei com o meu sócio, falei, Eduardo, cara, tem um jogo que o cara tá procurando equipe criativa, Pode ser uma boa. e eu acho que a gente, em cima daquilo, a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa. E então, a gente continuou conversando com o Danilo, a gente mandou para ele um mock-up de como que a gente faria esse jogo. Ele gostou, e daí a gente começou a fazer uma parceria de co-desenvolvimento. O Danilo, que é um programador solo, né, ele faz tipo, o trabalho individual dele, fez uma parceria com a Lunic Games, e desde de agosto de 2019, aí a Lunic Games vem trabalhando junto, que esse jogo eventualmente virou Evertried, né? Que é o jogo que vai estar em exposição no Big deste ano. Exatamente, Legal. exatamente. É o jogo que está na exposição no Big, a gente está no Panorama Brasil da Big, e a gente também está no segmento Best Buy Brasil com o Evertried. Tomara que o pessoal goste, porque eu acho que a sacada de estratégia do Evertried ela é muito mais permissiva para pessoas que acham que, tipo, eu não sou muito bom em não sou muito bom em estratégia, não gosto de jogo por turno. Sim. Mas ele é diferente, porque não tem essa pegada de você esperar o seu turno, você verificar status dos inimigos. Ele é como se você está jogando um xadrez real time, onde sempre que você faz um movimento, todo mundo faz um movimento também. Então é muito de você entender o tabuleiro e fazer uma decisão no momento. É bem legal, assim, como você aprende a jogar o jogo conforme você joga. Ele é meio que um turno que todo mundo joga ao mesmo tempo? Assim, a ação do jogador é sempre a primeira. Tem um gênero de jogo chamado Mystery Dungeon, que é bem específico, que segue esse tipo de regra. Mas você primeiro faz o movimento e depois todo o resto se move. Então você tem que antecipar mais ou menos o que você acha que vai acontecer no tabuleiro e planejar as jogadas alguns turnos na frente, né? Só que conforme você joga, você começa a perceber certos comportamentos de inimigo, as fichas vão caber. O que faz sentido você fazer? E tem umas armadilhas também, cada andar tem as armadilhas do andar, e quando você começa a usar as armadilhas ao seu favor, em vez de ficar com medo delas, você fazer isso para chamar uma isca, um inimigo, cair uma armadilha e tal, aí o jogo começa a ficar uma bola de neve, e você vai até você morrer, e você volta, e você vai até morrer, porque ele é um roguelike, né? Você morre e volta pro começo. Mas foi muito legal, porque a gente levou o alpha do Evertried num festival chamado Firmeza, que aconteceu em São Paulo, finalzinho de 2019, e a gente levou o alpha lá, não tinha nem nenhuma build pública, e a gente começou a testar com o público. E era muito legal que todo mundo morria muito no começo, morria. Aí tinha uma coisa específica que eles percebiam que dava pra usar de uma outra forma, e aí eles passavam um caminhão no jogo, assim, até morrer mais pra frente, enfim. Caramba. E é legal que você vê um momento do arrasto e fala, nossa, tem esse dash aqui. Eu falo, cara, tem esse dash aí, vamos usar o dash. Olha, mudou o jogo pra mim. Mudou o jogo, é tipo você descobriu que o Mario pula pra caralho. É um processo que acontece relativamente no início do jogo, no caso do Mario, né? Eu não sei quanto tempo leva no caso do Evertried. Eu acho que a gente sofreu muito e a gente tinha um tutorial muito ruim no começo, na minha opinião, porque o pessoal primeiro que pulava. Sim. Já dói, você tem que admitir que, lógico, a maioria das pessoas vai pular o tutorial mesmo. Sim. Mas a gente adaptou o tutorial para tentar mostrar melhor as mecânicas importantes do jogo, porque não são só opções que você tem, são elementos fundamentais para você conseguir operar o jogo, que é você andar, bater e usar o dash. E o dash, quando você fala, meu jogo tem um dash, você pensa, ok, vou chegar mais rápido, vou ter uma aceleração, mas a sacada do dash num jogo que é por turno, onde você tem as casas específicas do tabuleiro, é que se você anda de uma casa em uma casa e todo mundo pode andar de uma casa em uma casa, às vezes você cria uma situação de paralelismo, né? Sim. Você faz, o inimigo faz, e aí como é que você resolve isso? Claro. Como o dash você anda duas casas ao invés de uma, você usa isso para quebrar a relação de casas entre vocês. Agora você está duas casas de distância, então você consegue fazer o inimigo se aproximar de você em vez de você ter que ir atrás dele. Sim. E aí que você pega ele na armadilha. E quando o pessoal entende isso, nossa, aí são outros jogadores. E é batata. Todo mundo que passa pelo Evertried e passa pelo tutorial, vai devagarzinho, pega o jeito do dash, aí vai, arrebenta o jogo. Muito legal. Muito legal mesmo. E qual é a expectativa do Evertried? Quando é que ele... Você já tem uma previsão de quando é que ele vai de fato pro ar e para quais plataformas? A gente teve muita sorte de fazer um Kickstarter, né, ano passado. Aconteceu entre agosto e setembro, e pelo Kickstarter a gente conseguiu bater uma stretch goal de $20 mil, e com essa stretch goal a gente consegue trazer o Evertried para todos os consoles. Legal. Então o Evertried vai lançar na primavera brasileira desse ano, ou seja, outono americano. Sim. Aí entre setembro e entre começo de setembro e final de outubro, provavelmente, talvez agosto até outubro, na real, né? E vai sair para PC, vai sair para Nintendo Switch, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One. E a gente está muito animado
esse lançamento, porque eu acho que o Evertroid ele encaixa para diferentes públicos. Assim, é um jogo que super dá para você tá esperando na fila do LoL, você mete um Evertroid ali no canto, Muito chega bom. até o Floor 78. Como é, Enfim. como é que funcionou esse processo de lançamento nos consoles? Vocês vão ter uma publisher junto? Então, por enquanto a gente está self-published, né? A gente não tem uma publisher na jogada, mas através do Kickstarter, porque basicamente os estratégias a mais do que a gente precisava para conseguir fazer mais conteúdo, né? Enfim. O dinheiro que a gente conseguiu pelo StretchGo é exatamente para a gente financiar o porting das plataformas. Então a gente está usando o outsourcing para fazer o port para outras plataformas. A gente não tem a gente nunca portou um jogo para outras plataformas, né, in-house, e a gente não quer correr nenhum tipo de risco. A gente vai contar com umas equipes experientes, a gente está dando suporte, obviamente, mas através disso a gente consegue ir para todas as plataformas, até porque tem pessoas que já manjam toda alimentos, especificidades, né? No áudio da Evertroid a gente está trabalhando com uma empresa muito legal chamada Moon Sailor, que está arrebentando as composições do jogo. Legal. O jogo só tem trilha dinâmica, então quanto mais rápido você joga, mais animada a música vai ficando, bem legal. E eles têm muita experiência, então eles já estão passando, tipo, ó, limite no PlayStation esse aqui de áudio, no Switch a gente vai fazer assim com áudio, os caras são muito bons. Então, estamos contando aí com bons parceiros. Vocês já estão com um parceiro pro porte, então? Vocês já tem alguém que já está trabalhando nisso? Isso, exatamente. O processo de porting já está rolando. Tu pode comentar qual é a empresa que tá fazendo esse importe? Ainda não posso. Ainda não Desculpa. Não, sem problema nenhum. A gente tem um NDA. Sem problema nenhum. É só uma questão de saber como é que tá o processo, quais são as empresas. Às vezes é legal divulgar as empresas. Por exemplo, no nosso caso, a gente fez porte pro PlayStation, Xbox e Switch. PlayStation foi feito com a Webcore Games e Xbox e Switch foi feito com a Garage. Ambas as empresas de São Paulo. Mas sim. Não vou te cobrar, não te preocupe, era só uma questão de saber como estava andando, se queria falar sobre essas empresas ou se é a empresa que está fazendo porte. E depois disso, depois do lançamento nos consoles, vocês esperam dar mais suporte, ficar um tempo trabalhando no suporte desse jogo, do Evertried, ou vocês já estão numa pré-produção do jogo futuro? Do ponto de vista de negócio, a gente gosta de trabalhar muito seriamente, né? Então, a gente tem total... Assim, o que não falta é ideia, né, para que tipo de suporte dá para o jogo. Mas tudo depende realmente de um bom lançamento do jogo, né? A gente tem alguns conteúdos na manga que a gente não tem o recurso para fazer agora, para colocar para o lançamento, mas a gente tem recurso para, com um bom lançamento, a gente fazer logo uma atualização de conteúdo mesmo, né? Colocar mais coisa para os jogadores. Mas a gente tem que torcer para um bom lançamento, né, para um bom resultado comercial, porque tudo tem que fazer sentido, né? Mas a Lunic já está em pré-produção do próximo jogo, a gente não pode deixar a bola cair, né? Até porque a roda ela tem que girar, a gente está num momento de porting aí e fazendo umas atualizações de animação e fazendo pré-projeto do próximo título. Legal. Para já encaminhando essa conversa, o pessoal que está agora assistindo ou pensando em entrar no mercado de games, tem alguma dica assim que, olha, faça isso que eu recomendo muito, ou não faça isso porque é uma grande burrada e eu já errei ou já ouvi que erraram para indicar? Tipo assim, vamos começar por qual é o erro mortal assim que existe? Tá, tem um erro mortalíssimo, né, se você quer entrar nessa indústria, que tem a ver com você não... Às vezes não é nem a culpa da pessoa, assim, você não sabe exatamente o que você quer fazer. Se você não sabe exatamente o que você quer fazer, realmente você tem que procurar alguma formação no sentido brando da palavra, né? Meio generalista, tipo, tentar entender como funciona essa indústria e tal, para você tentar descobrir o que você quer fazer. Porque quando a gente fala de indústria de games, a gente está falando de profissionais, programadores, artistas, designers, pessoal de marketing, jornalistas, pessoal de public relations, então tem todos os tipos de profissionais, tem compositor. O erro mortal é você falar, nossa, eu quero ser um compositor para games, eu quero ser um musicista, um compositor, um audio producer de games. Sim. Aí você vai fazer um curso de design de games ou tecnologia de games. Cara, você está perdendo seu tempo, porque você devia usar o tempo que você vai investir nessa formação para você entender a sua área, né? Você ficar bom no papel que você vai desempenhar. Se você quer ser um artista, um animador, não vai estudar design de games, vai estudar arte e animação. Né? Se você sabe o propósito que você quer desempenhar dentro do mercado de games, tem que ficar bom nisso. E o que eu, aí,
é pessoal, né? Pode pessoas discordar e a gente fala que eu estou errado, mas eu acho assim, se o conhecimento que você está atrás é técnico, você deveria buscar cursos técnicos e praticar. Sim. Se você quer ser um bom artista, a coisa que vai te deixar melhor artista é desenhar e fazer arte. Né? Você pode assistir 1000 palestras, vai ser sempre bom, mas praticar vai ser o maior impacto, né, nisso. Programação, mesma coisa. Quanto mais você programa e você estuda, melhor fica a sua programação. Agora, tem outros cursos, por exemplo, o curso de design. Realmente, estudar e ter uma formação acadêmica ajuda, porque realmente é um processo mais de metodologia intelectual, no sentido de estudo. É menos... Tem uma certa prática no sentido de você testar o que funciona e o que não funciona, mas tem muito conhecimento técnico também por trás. Então, tenta entender o que você quer fazer dentro da indústria de games, e aí vai atrás desse conhecimento, tenta se tornar bom naquilo. Porque, felizmente, a indústria de games, ela não liga para o seu diploma, ela não liga qual faculdade você fez, ela não liga se você ficou 10 anos na Zâmbia antes de vir para cá. Ela vai olhar o seu portfólio e ver se você é bom, e ela vai ver se você é um bom profissional, um profissional que as pessoas querem trabalhar junto, que sabe ouvir crítica, que é uma pessoa humilde, que dá para trabalhar junto. É isso que a gente quer pessoas boas, boas no que fazem também. É isso. E... Bem, aí tu já cobriu os dois lados, né? O erro e o... A menos que tu tenha uma outra dica, assim, pra quem quiser entrar, Tem, que tu queira dar. tem uma dica para acertar também. Eu vou. Então, o erro fica ali, tipo, olha, né, tenta não perder o seu tempo, foca no que você quer. E aí, para acertar, se você quer trabalhar na indústria de games, e aí o verbo trabalhar, porque é o jogo que você quer, assim, né? Divirta-se, porque é legal também fazer jogo de game jam e tal, mas você quer trabalhar com jogos, trabalha com seriedade. Não sonha um jogo e coloca tipo, os seus recursos, a sua poupança em fazer o jogo do seu sonho. Porque o que vai definir se ele dá certo ou não vai ser a qualidade do plano de negócios dele, a viabilidade de mercado dele e, óbvio, a execução. Sim. Então, se você está atrás de um mercado saturado, vê como o seu jogo se encaixa nesse nicho, faça a pesquisa de mercado. Eu sinto que, às vezes, principalmente o pessoal que está começando muito começando mesmo, falta pesquisa e planejamento. E, pô, a gente tem Google, sabe? Não precisa contratar nenhuma agência para você fazer uma pesquisa. Quais são os competidores? Como é que eles foram? Joga no Steam Spy, dá uma ideia, assim, de quantas cópias vendeu. Dá uma pesquisada como que você vai atacar o seu nicho. Até porque não é porque você está atrás de um nicho que isso é um negócio ruim, né? Por exemplo, jogo de luta a gente sabe que é um nicho. Não vende tanto quanto FPS, né? Só que isso pode ser uma vantagem, porque são comunidades centralizadas, sem influenciadores centralizados. Tipo, busca as estratégias que vão trazer sucesso para você financeiramente e comercialmente. Afinal, se você quer trabalhar com jogos, é porque você ama jogos, até porque tem muitas outras coisas que dão mais dinheiro do que isso. Mas para você poder trabalhar com jogos, você precisa ganhar dinheiro com jogos. Então, essas coisas elas têm que viver juntas. Né? O jogo tem que financiar a sua paixão. Né? É isso. Tá ótimo. Pra finalizar e a gente conseguir empacotar, quais são as redes sociais, como a gente se encontra, o pessoal quer te mandar uma mensagem, quer saber mais do Evertried, quer saber mais do Big, o que tu recomenda? Bom, primeiro, para saber mais do Big, por favor, entre no site do Big, que eu acho que é bigfestival.com.br. Tá na descrição já, Lá já tem a inclusive o lista. jogo de vocês. Ah, achei que você é fantástico aqui, me resolveu todo o meu trabalho. Lá tem finalistas, tem muito jogo legal. Queria fazer um shout-out, se eu puder, pro pessoal da Mad Mimic, que está concorrendo aí com o Dandy Ace. A gente tem um carinho muito grande por eles. Enfim, é que é complicado falar que o jogo deles é bom, porque todos os jogos que estão lá realmente são muito bons, né? Felizmente. Mas dê uma olhada. Aliás, a gente... vou até abrir um parênteses. Como tu tem visto o mercado atualmente, assim, já que tu tem algum tempo de mercado, tu tem a sensação que o próprio Tashiro comentou, quando a gente bateu o papo, ele disse assim, eu tenho a sensação que atualmente o mercado tá diferente. Como é que tá a tua sensação do mercado de games em geral? Não, eu concordo. Eu acho que... Eu cheguei na Big quando eu fazia BizDev e eu digo que a porcentagem de jogos sérios, no sentido de você ver claramente que tem um potencial de mercado legal, que tem uma qualidade internacional, aumentou muito de 5 anos para cá. Hoje em dia, você olha vários títulos brasileiros, que a piada nem parece brasileiro, né? Porque tinha aquele estigma assim, estamos começando, mas assim, a gente trabalha super bem. Não é segredo para ninguém que brasileiro é criativo já, então a gente já tem uma vantagem nessa indústria porque somos pessoas criativas. E ainda você está vendo jogos com competência internacional, com
qualidade internacional. Você tem a Coco, você tem a Mad Mimic, você tem a Aquiles, são só heavy hitters assim, no mercado internacional. E cada vez mais você está vendo novos estúdios com jogos com um refinamento, uma qualidade muito legal. Quer dizer, saindo da base, a gente está claramente com um talento que está com super qualidade de fazer um negócio sério. E não sei exatamente o porquê que a gente está melhorando nesse ponto, que eu acho ótimo. Não sei se os cursos estão ficando melhores ou se os eventos realmente estão surtindo esse efeito, as pessoas estão indo mais por eventos, trocando ideia, mas realmente não é nem a qualidade dos jogos, mas a competência dos jogos, né? Quer dizer, como o jogo se comporta em mercado, realmente tem subido, e eu sou muito grato por isso, porque eu acho que o que mais vai alavancar a indústria no geral é a gente ser competitivo internacionalmente, a gente saber que a gente tem que valorizar a nossa cultura, que brasileiro é especial, mas que se a gente quiser brigar com o mundo, a gente tem que pensar em fazer jogos para o mundo, não só para o Brasil. Sim, né? faz todo sentido. Legal. Então agora sim, as redes sociais Tá. do Evertry e de vocês em geral. A primeira rede social mais importante da Evertrade é o nosso Twitter. A gente geralmente twitta o que está acontecendo no projeto, atualizações até do processo de animação, @EvertrideGame. Lá, enfim, quem geralmente responde lá sou eu, então se quiserem reclamar que minha voz é muito chata, tal, pode twittar lá, falar, nossa, Pedro, que saco, vou fazer joinha, mando um sticker da Evertrade para vocês, peço desculpas. Legal. A gente vai ter também no Discord da Big, vai ter uma área aí pra gente poder conversar, tem um canal da Evertrade dentro da Big, enfim, se vocês quiserem trocar uma ideia durante o evento, vamos estar rolando lá. Eu acho que é 3 de maio que começa a Big, talvez 4, não me citem nisso, mas está lá no site da Big. E, enfim, vamos estar super à vontade lá para conversar sobre qualquer coisa que vocês queiram. E acompanhe a gente no Twitter, para a gente poder atualizar vocês como está indo no Ever. E torçam pela gente aí na nossa primavera por um bom lançamento. E, principalmente, joguem nossa demo no Game Jolt. Vai estar lá no nosso Discord da Big. Depois eu mando o link para os chips. Com certeza, vou fazer um gameplay e ver quão legal vai ser jogar o Evertry. Ver se eu consigo jogar. Nossa, eu sou sempre fantástico. uma tristeza. Eu joguei o Dandy Ace, fiz 2 tentativas, foi um horror. Joguei o Case and the Wild Mask, também foi um horror. Mas os jogos são maravilhosos, o ruim sou eu jogando. São. Nossa, é que o Denji realmente depois uma hora começa a ficar embaçado de dificuldade. Mas o Ever, pelo menos, como é um jogo por turno, lógico, se você jogar rápido, você tem mais recompensa. Mas você joga no seu tempo. Se você quiser parar, pegar um café, mandar um tweet pra gente, olha aqui como é que eu faço, manda uma print, a gente vai junto. Legal. Mas joguem a demo, porque pra gente é muito importante feedback também. Se vocês jogarem e não gostaram de alguma coisa, twitta pra gente. Porque, enfim, sempre dá tempo de também dar um tweet ali, aprender com vocês, que o jogo é pra vocês jogarem, né? A gente faz pros outros, na verdade. Na pior das hipóteses, fica no backlog de tudo que tem que ser ajustado no jogo. Exatamente. Fica lá, patch 2022, janeiro. Tá? Olha, ótimo. Tiramos o inimigo tal. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer conversar contigo. E a gente se encontra na quinta-feira com o Cristiano Bartel. E amanhã a gente tem um giro de notícia aqui no Zona E. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau! Obrigado, Chips.